2 Samuel, capítulo 23, vou ler os versos 20 a 22. Também Benaía, filho de Joiada, era um homem valente, de Cabizel, e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança, mas Benaía o atacou com um cajado. Arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Estas coisas fez Benaía, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Vamos fazer uma oração. Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui nesta manhã em Tua casa. Abençoe-nos, ó Pai, na leitura e meditação da Tua palavra. E o Senhor Deus nos dê, ó Deus, sempre propósito, desejos de fazer boas coisas. O Senhor nos dê, ó Pai, sabedoria em todo o tempo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Esse tema, boas intenções, é muito recorrente, é muito comum. Não basta intenções, mas precisamos de ações. Tiago chamou a atenção dos irmãos das igrejas que buscavam falar em fé, e ele disse que é inútil, né? A fé sem obras é morta. É claro que os pensamentos são importantes. Se nós não tivermos bons pensamentos, na prática fica mais difícil. Que bom que nós temos bons pensamentos. Cada vez mais, né, tenhamos boas intenções, e que as más intenções estejam se distanciando, né, da nossa mente. Que bom seria se a gente só tivesse boa intenção na cabeça, né, nos nossos pensamentos. Mas o que nós realmente precisamos pensar é que essas boas e nobres intenções precisam partir para a prática, não podem ser descartadas. Durante um dia nós pensamos em fazer tantas coisas e boas coisas, e é como se essas coisas fossem simplesmente esquecidas por nós. E aí você faz uma outra coisa na frente e esquece a anterior. William Arnott disse que nós devemos manter à volta o mínimo possível de boas intenções. Elas são como fantasmas assombrando uma casa. O modo de exorcizá-las é encontrar corpos para elas. Então ele chama das boas intenções, ele chama de fantasmas. E é quase que uma brincadeira aqui, né? Fantasmas que você deve encontrar corpos para eles, ou seja, que as intenções se transformem em ações. Colocar pensamentos em prática, colocar pensamentos em corpos. E quantos destes, né, nós podemos sim e devemos colocar e devemos fazer? O que nos impede? Você pensar, né? Qual seria uma lista de situações, de problemas que nos impedem de colocar as nossas boas ações, intenções em práticas? Alguém poderia dizer: é falta de dinheiro, é medo, eu tenho medo de colocar isso, de fazer isso e não dá certo. Uma bem comum, né, é a preguiça. Eu quero fazer isso, mas dá uma preguiça. Outra é a barreira do impossível. Isso é impossível, é bem que eu queria fazer, mas é impossível. Eu não sei qual é a barreira que impede, mas eu creio que muitas dessas barreiras, elas realmente são meras desculpas. E às vezes a gente está se acomodando só pelo fato de ter boas intenções, de bons pensamentos. Sabe quando alguém te encontra e você fala: eu queria ter ido, eu queria fazer isso. Ou pior, quando você fala: não, essa semana eu vou. Aí você descansa
no seu compromisso, que não vai ser cumprido. Aí você descansa nessa intenção, né? Mas pelo menos eu queria fazer. Eu não fiz, mas eu queria fazer. Não tem, né? Não tem. Deus olha, você é meu amado porque você queria fazer isso, porque você queria ir à igreja, porque você queria ler a Bíblia, já está ótimo. Então não podemos pensar assim. Nós temos que vencer as barreiras que nos impedem. Ontem, não sei quantos viram, aquele corredor Eliud Kipchoge, ele conseguiu uma meta, uma marca que até hoje muitos achavam que era impossível. Então ele correu uma maratona, que é 42 quilômetros e alguns metros, em menos de 2 horas. Ele correu em 1 hora, 59 minutos e 40 segundos. Não era uma prova oficial, então a marca oficial continua sendo a dele, que é 2 horas, 1 minuto e 39 segundos. Mas ele conseguiu, numa maratona não oficial, ou numa prova não oficial, foi feita exatamente para ele tentar bater essa meta. Tinha algumas pessoas ajudando, caminhando junto com ele para manter o passo certo, a velocidade certa. Então ele correu sozinho, não era contra ninguém. O fato é que ele conseguiu correr os 42 quilômetros em menos de 2 horas. A intenção que virou ação. Uma intenção, não qualquer intenção, não qualquer simples intenção. Uma barreira que para muitos seria impossível. E a gente pensa, né, nós lemos no nosso texto aqui em 2 Samuel 23, 2 Samuel 23, a partir do verso 20, um pouquinho da história de um dos valentes que estavam entre os 3 principais, Benaia. E mostra aqui muitas coisas que ele fez. Esses valentes de Davi, eles estavam com Davi, eles protegiam o rei, eles estavam comandando as batalhas, e eles davam a sua vida, eles se entregavam, eles faziam tudo para que desse certo, né, para os exércitos do rei. Feriu ele 2 homens, 1 contra 2, depois matou um leão no tempo da neve. Além da dificuldade de matar o leão, aqui colocou no tempo da neve como uma coisa para dificultar mais. Matou um egípcio, mas não era qualquer um, né? Era um homem de grande estatura, e ainda que trazia uma lança, armas. Um homem nobre, um homem que venceu o impossível, um homem que partiu das boas intenções para as ações. E eu queria deixar para nós nessa manhã: faça o que for bom. Quantas coisas boas, né, nós podemos fazer. Algumas delas tomam apenas alguns minutos, e depois que nós a cumprimos, nós realmente podemos descansar, pensar que isso foi bom. Podemos ser agradecidos a Deus por termos um bom coração. Não é fácil, por termos boas atitudes, por termos bons pensamentos, mas a gente tem que tomar cuidado para não desprezar essas boas ideias, essas boas intenções, esses bons pensamentos que Deus que coloca no nosso coração. Como ouvir a voz de Deus? Ouça aquilo de bom que Deus coloca no seu coração. E às vezes a gente rejeita essas boas intenções, deixa de fazer. Nós estamos desrespeitando e rejeitando a própria vontade de Deus para a nossa vida. Então que Deus nos ajude, que Deus complete nosso coração, né? Mais uma semana, é tempo de recomeçar, é tempo de assumir compromissos, e que Deus nos ajude a fazer boas coisas, a ajudar o nosso próximo, a servir a Deus, e principalmente crescer na graça, né? No conhecimento de Cristo, participando da palavra de Deus, aprendendo mais as coisas do Senhor. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar. Vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti mais uma vez por esta manhã, que o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos juntos. Agora vamos estudar a Tua Palavra, que o Senhor esteja abençoando cada professor, abençoando, ó Pai, as aulas que serão ministradas,
e que, ó Deus, ao ouvirmos a Tua palavra, sejamos realmente fortalecidos, ó Pai, encorajados a vencer as dificuldades que nos cercam e a cumprir o Teu propósito nas nossas vidas, ó Pai. Dá-nos bons pensamentos, ó Deus. Dá-nos, ó Deus, assim também, condições de cumprir, de praticar, ó Deus, estas boas obras que o Senhor coloca no nosso coração. É isso que nós pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.